partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Este é o programa Mais Saúde, falando aqui de São Paulo, diretamente dos estúdios da Rádio América para toda a rede Canção Nova de rádio. Eu sou o Dr. Roque Savioli e estamos aqui à disposição de vocês para informações sobre a sua saúde. Vocês sabem que a rede Canção Nova de rádio, todo o sistema de comunicação da Canção Nova, quer dizer, não tem patrocínio comercial, nós não temos empresas que pagam as despesas. O único patrocinador desse programa e de toda a comunicação da rede Canção Nova, do sistema de comunicação da Canção Nova, é feito através da sua doação, da minha doação. É você através do débito automático, você através do boleto, é que você ajuda, que você colabora para que esses programas que nem o nosso, que faço eu, faz a doutora Gisela Savioli durante a semana, todos os dias a partir da meio-dia, e eu aos sábados, são programas de utilidade pública que levam informação a você. Sabe aquela informação às vezes que você não teve coragem de perguntar para o seu médico, para o seu dentista, quando você saiu do consultório? Ou às vezes aquele que você não teve oportunidade de fazer essa pergunta, né? Então é esse tipo de coisa que nós estamos, dúvidas que nós tiramos aqui. Hoje no nosso programa, eu tenho o prazer de receber aqui comigo é o Dr. Laércio Vasconcelos. O Laércio é formado em odontologia na Universidade de São Paulo, em Bauru, tem especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Universidade do Rio de Janeiro e é doutor em implantodontia pela Unesp de Araçatuba. E uma das coisas mais importantes, é um dos pioneiros em implante no nosso Brasil. O Laércio trabalhou com o inventor dos implantes, que é o Dr. Brånemark, um sueco, e começou, realmente quem começou os implantes no Brasil. E você vê, hoje implante é uma coisa muito comum, a gente sempre ouve falar em implante, né? E foi uma bela solução para os nossos dentes, para os problemas dentários. E está aqui uma especialista para falar para vocês sobre esses problemas de implante. Você pode ligar para nós aqui diretamente para a rádio, utilizando os telefones nossos, 0 operadora 11 20 39 1410. Anota aí, operadora 11 20 39 1410. Você liga para cá, conversa com a gente, faz a sua pergunta sobre implantes dentários para o Dr. Laércio. Ou se quiser, você pode usar o nosso endereço eletrônico, america@cançãonova.com, america@cançãonova.com. Pode nos acompanhar pelo Facebook, que é Facebook Rádio América, ou pelo Twitter /América. Bom, boa tarde, Laércio, é um prazer muito grande receber você aqui. Eu sei que hoje é um sábado, você já devia estar lá junto com a Rosângela, lá na Baronesa, né, descansando, mas eu sei que você se disponibilizou em vir aqui para falar sobre esse assunto para todos os ouvintes da Rádio Canção Nova. Boa tarde, Roque. É um prazer estar aqui com os ouvintes da Canção Nova e tentar esclarecer alguma coisa e levar um pouco mais de saúde bucal para os seus ouvintes. Nós estávamos conversando agora em off aqui, né, sobre os implantes. Você está me dizendo que o Brasil faz 2 milhões de implantes por ano, né? Por dia 50 mil implantes. É uma quantidade impressionante, porque muito rapidamente o Brasil passou a ser o segundo maior consumidor de implantes. E até 2020 provavelmente nós já vamos ser os pioneiros em número no mundo, né? Por isso que tem uma série de indústrias investindo no Brasil, porque é um potencial muito grande e uma necessidade imprescindível para a população. Agora, o governo não paga isso, né? Quer dizer, se quiser fazer um implante dentário pelo SUS, por exemplo, pelo sistema de saúde, a gente consegue? Não, é impossível, né? Infelizmente ainda a implantodontia não pode ser atendida pela saúde pública. Talvez eles estão numa tentativa, numa avaliação para ver se é possível, mas ainda é uma tecnologia que infelizmente é toda ela feita em rede particular. Agora me diga uma coisa, Laércio, esse programa, a gente ouve falar, mas programa, não sei o que lá, família, cada programa aqui no Brasil tem um nome, né? Eu não sei se funcionam todos,
Mas eu ouvi dizer um negócio de programa Sorriso, que tem aí que o governo, que o Ministério da Saúde está fazendo. Isso não entra os implantes nisso, nada disso? Tem um programa do governo que chama Brasil Sorridente. Eles estão tentando fazer um protocolo de colocação de implantes em mandíbula, né, nas pessoas que não têm nenhum dente e tem problema de estabilidade da prótese, que é a colocação de 2 implantes e uma peça com encaixe, né. Mas isso já existe? Já existe um estudo, já tivemos em relação a isso, mas ainda não existe uma... Não está funcionando. Não está funcionando para você recomendar que alguém procure esses programas. Infelizmente, então, quem precisa de fazer um implante dentário vai ter que bancar e pagar mesmo, né? Agora, me diga uma coisa, quando é que há indicação de implante? Explica um pouquinho, porque todo mundo acha que... Eu vi uma coisa absurda outro dia, de um paciente chegar para mim e falar, olha, doutor, eu resolvi tirar todos os meus dentes da boca, colocar um implante, quer saber? Assim já previne qualquer coisa. Eu tinha lá uma meia dúzia de dentes ainda, mas já mandei tirar tudo e colocar implante em tudo. Eu achei uma loucura isso. E realmente, como é que você indica o implante mesmo? O implante ele nasceu para resolver principalmente a parte da mandíbula, que é a parte inferior, onde as pessoas sofrem mais quando perdem os dentes, né? Mas na verdade o que se deve fazer, sobretudo, é tentar preservar os dentes, porque a doença periodontal, ela leva às vezes dentição completa, inteira da pessoa, mas o implante ele é indicado nos lugares de ausência, seja parcial ou total, ou seja, você pode perder um dente e em vez de você fazer um desgaste nos dentes vizinhos, hoje em dia você coloca um implante e resolve aquele dente. Assim como você pode resolver problemas múltiplos, né? Pacientes que perdem por trauma, acidentes, hoje em dia você faz reconstruções ósseas e a indicação seria para peças fixas, né? Que é o sonho de quem perde dente é retomar com peça fixa. Mas eu não aconselho realmente você tirar dentes que estejam bons para colocar implante. Sempre que possível deve se preservar, manter os dentes, porque a natureza é natureza, ninguém vai igualá-la de maneira alguma. Então é errôneo, né? Muita gente pensa assim, acha que você colocando uma prótese externa, alguma coisa externa vai resolver o problema, né? Às vezes não, às vezes você cria problema, não é? Você cria mais problemas, porque se você perder os dentes por doença de gengiva, por exemplo, as infecções gengivais, os implantes também podem ter infecção gengival. O cuidado é constante, você tanto em dente quanto em implante, você também tem que cuidar. Nós temos hoje um alto índice de repetição de tratamento já com a implantodontia, né? Nós trabalhamos com implante no Brasil há 25 anos e hoje com um pouco mais da popularização, a quantidade muito grande sendo feita, muitas vezes errado, de uma maneira errada, e você acaba tendo mais problemas às vezes do que a solução. Então o implante é para quando tem uma indicação precisa, né, que você vai usá-los. Ele realmente tem um índice de sucesso em torno de 95% na maioria dos casos, né, nos casos dito padrão, e é uma técnica de sucesso, mas é evidente que os dentes devem ser preservados a todo custo. E quais os riscos de quando você coloca o implante, quais os riscos, quais as possíveis complicações que existem mesmo, a gente sabe que tem? As complicações, o implante ele tem somente umas contraindicações médicas, que você fala muito bem sobre isso, as contraindicações médicas, mas ele não tem contraindicação em nível de idade máxima, mas ele tem uma contraindicação na idade mínima. Você não pode colocar implantes antes do jovem ter atingido o crescimento, por exemplo. 14, 15 anos é quando você começa a fazer a indicação para os implantes. Mas as complicações podem vir desde de uma clínica mal adaptada ou mal aparelhada para fazer uma cirurgia, porque ela é uma cirurgia invasiva, você vai perfurar osso, né? Então o indivíduo tem que ter uma precaução. Nós temos uma preocupação muito grande com pacientes já em tratamentos com problemas cardíacos. Hoje em dia você tem que tomar muito cuidado com os pacientes que tomam medicamentos para osteoporose, alendronato e etc., porque realmente eles podem vir a ter complicações e a coisa fica bem pior do que o início. Eu me lembro quando começaram os implantes aqui no Brasil e eu acompanhava esse tipo de cirurgia como cardiologista, né? Os doentes que tinham maiores complicações, aquela época ainda que, apesar disso, os implantes eram feitos ainda nos consultórios, continuavam, né? Nos consultórios dentários,
Mas a grande preocupação era com relação à lesão dos nervos que acontecia. Inclusive, eu vi alguns casos que, por pessoas que na época começaram a aprender, né, o sujeito perfurava o osso e lesionava o nervo, né, e a pessoa ficava sem sensibilidade no rosto inteiro. Isso ficava muito tempo. E gozado, hoje mesmo, outro dia no consultório, atendi uma pessoa que estava com esse tipo de complicação. De perfurar e lesar o nervo. Como é que chama o nervo? Nervo alveolar inferior. Exato. E aí perde totalmente a sensibilidade do rosto. Ela pode perder parcial ou total. É uma complicação muito chata de se resolver, porque às vezes ela é irreversível e a pessoa convive com isso para sempre. É uma espécie de anestesia permanente. Porque você colocando implantes na região posterior da mandíbula, da parte inferior, a presença do nervo é uma preocupação, principalmente para quem reabsorveu mais o osso. Agora, hoje em dia temos as tomografias que minimizaram um pouco esse problema, porque você tem uma medida precisa e uma visualização precisa da distância que você está do nervo. Mas mesmo assim, o profissional pode colocar um implante ou passar com a broca e seccionar um nervo, e aí pode ter uma lesão complicada, porque eu já tive vários casos que eu atendi em consultório de pacientes que ficam muito, vamos dizer, psicologicamente muito abalados, mesmo porque é uma coisa que é visual. Você fica com uma dormência, você até para tomar água você tem... Não consegue, né? Você consegue. Você não fica consegue. Um problema sério. E inclusive esse paciente, muito recente agora, foi feita um implante sem fazer tomografia, com uma panorâmica só. Quer dizer, ainda existe profissional que não está bem treinado ainda, né? Quer dizer, esse é o grande problema. A panorâmica, a radiografia panorâmica, que é a mais comum em odontologia, ela tem uma distorção básica de 25%. Você vê um quarto, você pode estar errando, né? Você pode estar. Agora, já tem uma pergunta aqui, né? O Carlos de Santo Amaro. Ele disse que estava caminhando outro dia e recebeu um anúncio na rádio falando de implantes dentários em 3 dias. Isso é seguro? O implante, quando ele começou, o implante ele foi baseado pelo Dr. Brandemark na ortopedia. Então, a gente esperava uma cicatrização em torno de 3 meses a 4 meses, a cicatrização do osso, né? Depois de uns 15 anos para cá, nós começamos a fazer o que se chama carga imediata. É possível sim, Carlos, fazer o que a gente chama de carga imediata quando você coloca o implante, desde que o paciente tenha um osso de boa qualidade e o implante tenha uma estabilidade muito boa. Aí você pode fazer a colocação de uma prótese, normalmente provisória, sobre esses implantes, mas desde que eles tenham uma estabilidade muito boa. Isso pode ser feito tanto em casos de mandíbula total, onde você às vezes até extrai os dentes do paciente, coloca implantes, faz-se um molde e aproximadamente 2, 3 dias, ou eventualmente uma provisória, até em 2 horas você consegue colocar o paciente com o provisório, seja em unitários ou total. E o sujeito sai mordendo já, isso que é interessante, né? Ele sai mordendo, né? Para terror dos dentistas, ele sai mordendo. Na verdade, a indicação é que ele saia sorrindo, não necessariamente mordendo. O cara vai comer uma pipoca, né? Já sai o implante na pipoca. O sonho às vezes é a maçã e o milho, né? Mas veja só, você que está nos ouvindo aí no Brasil inteirinho, você que nos acompanha através da Rádio Canção Nova AM 1020 de Cachoeira Paulista, da Rádio Canção Nova AM 930 em Bauru, São Paulo, Rádio Canção Nova do Grande Vale 1250 São José dos Campos, Rádio Canção Nova da Divina Providência de Paulínia, Rádio Canção Nova do Coração de Maria, São José do Rio Preto, Rádio Canção Nova do Espírito Santo 1060 no Rio de Janeiro e a Rádio Canção Nova do Santíssimo Salvador em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Você dessa região sul, da nossa região sudeste, liga para cá, acompanhe, faça sua pergunta através do telefone operadora 11 20 39 1410 ou através do e-mail america@cançãonova.com. Ligue e faça sua pergunta para o Dr. Laércio Vasconcelos, que está aqui conosco hoje, que é odontologista, formado pela Universidade de São Paulo, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Universidade do Rio de Janeiro e é doutor em implantodontia pela Unesp e um dos pioneiros de implantes osso integrados do Brasil. Muito bem, Laércio, o problema dos implantes, eu acho que o implante foi uma coisa espetacular que aconteceu, né, do ponto de vista de dentista, né, na parte de odontologia, né. Você vê,
as pessoas usando aquelas próteses, as coisas, né? Hoje a gente vê que as coisas se tornam melhor. E o coitado do sujeito que não podia antes comer morder legal um pão, né? Com medo de sair a dentadura na mão, né? Hoje ele pode morder tranquilamente. E eu acho que é uma contribuição fantástica que a odontologia deu para a humanidade, né? O implante revolucionou a odontologia. E o homem que revolucionou a odontologia, na verdade, é um médico. O Dr. Branemark é um ortopedista, né? Que começou a tratar exatamente os casos dos pacientes que perdiam os dentes da mandíbula, né? Na parte inferior. Mas a implantodontia, ela mudou totalmente. Hoje em dia o Dr. Branemark já foi indicado 5 vezes para prêmio Nobel, não ganhou. E ele morou no Brasil. Conta um pouquinho a história dele. Que ele é de Bauru, né? Na verdade, o Dr. Branemark, ele tinha vindo ao Brasil para dar curso, mas ele soube de um trabalho que eu fazia lá no centrinho de Bauru, no hospital de Lábio Leporino de Bauru. Então é você de Bauru que nos acompanha pela Rádio Canção 9 AM 930 aí em Bauru. Aí o doutor Laércio contando um pouquinho sobre vamos dizer, onde nasceram as histórias dos implantes do Brasil, né? Foi em Bauru, né? A gente fazia um trabalho lá no centrinho, voluntário, até eu trabalhava de voluntário lá, que eu formei na Universidade de São Paulo, em Bauru. E o Dr. Branemark ficou sabendo desse trabalho que eu tinha lá, e ele tinha o interesse de tratar pacientes com defeitos crâniofaciais, porque o implante ele também atinge a parte de audição. Ele consegue se colocar implante na mastoide, na região posterior, em cima da orelha aqui, e você pode até acoplar um aparelho auditivo, você recupera às vezes pacientes com tumores. E o Branemark teve interesse em vir a Bauru. Na época eu operava lá no centrinho, e ele veio e passou a adotar Bauru. Ele adotou Bauru como uma segunda cidade dele, tanto que mudou para Bauru, constituiu casa, ainda tem um apartamento lá. E de Bauru ele decidiu montar o Instituto Branemark de Bauru, que lá sim eles funcionam de uma forma de atendimento social. Eles têm uma clínica, que é uma clínica muito, muito bonita, montada com dinheiro, recursos dele. E ele passou a vir para o Brasil. Nós tivemos muitos períodos em convivência, onde a gente operava junto em Bauru. E ele fez lá, escreveu livros com os pacientes do centrinho, e depois no Instituto. O Instituto ainda hoje é ativo, uma área muito bem coordenada, até pela doutora Ingrid Guinters, que coordena o Instituto de Bauru. E é uma fundação, um instituto que o Branemark trouxe para o Brasil. O Dr. Branemark hoje está na Suécia, ele mora em Gotemburgo, e eventualmente ele vem ao Brasil para conferir o que está sendo feito aqui. E o contato que eu tenho com ele é de muitos anos, porque eu tenho a clínica Branemark em São Paulo, que é uma das representações dele que tem através do mundo, né? O Branemark tem 7 clínicas uma espécie de franquia que ele autoriza através dos conhecimentos dele. A Ivone aqui de Jardim São Paulo, ela faz uma pergunta para você, Laércio. Diz que o padastro dela tem mais de 50 anos. E ela pergunta, será que se a gengiva dele suporta um tratamento com implante? 50 anos ele é um jovem. Jovem pessoa. A idade não é limite. Eu já operei paciente com 95. Depende da saúde da pessoa. Às vezes a pessoa com 95 tem uma saúde impressionante. O que importa para a pessoa poder receber implante, Ivone, seria o fato dela ter uma quantidade óssea suficiente. Na verdade, o que suporta é o osso, não necessariamente a gengiva. Depende do estado geral da pessoa. Mas com 50 anos ele pode fazer o que quiser, até enxertos ósseos, que é às vezes necessário, talvez não precise. Mas ele é muito jovem, pode receber implantes, e até a idade não tem limite. Tem limite a saúde da pessoa. Laércio, nós temos um ouvinte na linha já. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, doutor Roque? Tudo bem, quem fala? Zilda, é um prazer falar com o senhor. Oi, parabéns Zilda. pelo programa, por tudo que o senhor faz. Eu vi o senhor na Rede Vida também ontem. Parabéns, viu? Muito obrigado. Você é da onde, Zilda? Só um segundinho. Oi, pode desligar, desliga tudo. Desculpa, meu marido está aqui na cozinha. Tá bom da Serra. Tá bom da Serra. Pois não, pode fazer a sua pergunta, Zilda. Eu fiz um implante já tem uns 6, 7 anos, né? De 3 dentes, tudo.
E esses dias ele falou, parece que tá tendo um desgaste ósseo. Eu queria saber o que posso estar fazendo para que ele não aumente, para não acabar perdendo esse implante. Se tem alguma coisa para prevenir. Claro, pois não, Zilda. O implante, a maioria dos implantes, Zilda, ele perde osso simplesmente pelo fato da doença de gengiva. A maioria dos casos, você tem que manter simplesmente a gengiva com muita higiene, sem placa bacteriana. Porque o que destrói o osso na boca é a placa bacteriana, tanto destrói o osso em volta de dente, como destrói em volta de implante. Então, se a prótese estiver bem feita, se estiver tudo bem feito, acho que uma manutenção com o seu dentista ou com quem fez é extremamente importante, que você volte para, vamos dizer, para uma manutenção periódica. Porque se você, mesmo que tenha havido um pouco de perda óssea, essa perda óssea pode se estabilizar. Você não ganha mais osso em volta do implante, mas ela pode se estabilizar e você manter isso pro resto da vida. Ótimo, eu tô morrendo de medo. Eu falei, nossa, como é que eu faço agora? Eu não gostaria de perder, né, esse implante. Precisa cuidar bem dos dentes, né, Zilda? Você aí no Taboão da Serra, você tem a NET aí no Taboão? Você sabe que a Canção Nova começa a partir desse mês, não é? Na NET. Nós vamos poder assistir a TV Canção Nova agora. São Paulo tem essa possibilidade de ver a Canção Nova, porque não tinha, né? Você sabe que a gente conseguia ver pela Sky só. Exatamente. Mas não é todo mundo que tem Sky, a NET que é mais comum em São Paulo, né? Então hoje você avisa todo mundo aí aí de Taboão da Serra que acompanha a NET e o programa da doutora Gisela Savioli, minha mulher, se deve ouvir durante a semana, também, né? Ouço sempre. Mas ela tem na TV Canção Nova às 13 horas na sexta-feira, programa Mais Saúde na TV. Ótimo, isso eu vou anotar, que eu não assisti ainda nenhuma vez. Né? Tá bom, mas o programa sempre ouça os dois, viu? Muito obrigado, viu, Zilda, pela sua participação. Obrigada, e bom final de semana. Tá, obrigado. Essa lembrança que a gente tem que dar para a população, porque São Paulo realmente passou muito tempo sem a Canção Nova, né? A rádio ficou um tempo fora do ar, ainda a rádio tá se estabilizando mais, está começando a pegar mais em vários bairros, né? E agora a TV Canção Nova entrando pela NET, que eu tenho a impressão que é o canal 90 da NET. Começa hoje. Então é interessante o pessoal começar a divulgar, porque assim São Paulo não se sente tão isolado do mundo católico, né? Das bênçãos que a Canção Nova passa para as pessoas, né? A Canção Nova só leva bênção para todo mundo, né? O trabalho que o Edson, Luzia fazem é impressionante, né? E a gente chega no Brasil inteiro. Você sabe que, por exemplo, nós chegamos no Nordeste através da Rádio Canção Nova 1480 Gravatar, no Pernambuco. Rádio Canção Nova em Vitória da Conquista, na Bahia. Rádio Rural de Natal e Rádio Canção Nova em Itabuna, na Bahia. Na região sul, Rádio Canção Nova M660 Vacaria, Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz em Curitiba, no Paraná, e Rádio Canção Nova Esperança AM 670 Nova Esperança, no Paraná. Rádio Canção Nova do Coração de Jesus em Palmas e Tocantins, e na região centro-oeste, Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, AM 630, que hoje está tendo um evento onde está lá meu querido amigo Diácono e meu irmão Diácono Nelsinho Correia. Grande Nelsinho. Rádio Canção Nova FM 89.1 em Brasília, e Rádio Ativa 1180 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a Rádio Bom Sucesso em Minas Gerais, em Minas Novas, também retransmitindo toda a programação da Rede Canção Nova de Rádio. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, e você pode fazer a sua pergunta, pode mandar a sua pergunta. Eu tenho já algumas perguntas para o Laércio responder, mas mande para cá, perguntando sobre os problemas de implantes dentários. O endereço eletrônico america@cançãonova.com, ou ligue para cá e converse conosco diretamente através do telefone operadora 11 2039 1410. Até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Deixa que Deus se ame, deixa que Deus te cure, deixa Deus penetrar o teu ser. Deixa Deus te amar, deixa Deus viver, sempre ao teu lado, caminhando com você.
Estamos apresentando Mais Saúde. A maior programação de São Paulo está aqui. Rádio América. Nas 24 horas do dia, o melhor presente que você pode ter. O destaque da igreja no Brasil, mobilizando padres, leigos, comunidades de vida e aliança. Faz 2 anos que eu estou na paróquia no Vivo Jovem. É renovador, é estimulante, assim. Te leva a rezar, te leva a estar mais com Deus. Diversos profissionais de rádio, músicos de renome na cena católica nacional e, é claro, você. Olha, eu vou espalhar com força e com certeza o pessoal vai aderir a essa ideia e vai espalhar legal. Seja bem-vindo. Nosso crescimento é o seu crescimento. Divulgue essa maravilha de Deus. Por isso e muito mais, estamos conquistando São Paulo e região. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Por ser mecânico, minhas mãos quase sempre estão sujas, como hoje alguns políticos que andam por aí. Mas, sabe, pra mim nem todos são sujos. Tem muito candidato bem intencionado. É só a gente pesquisar um pouco, ver se ele tem um passado digno e se suas propostas vão trazer benefícios para nós e para nossa cidade. Voto não tem preço. Voto tem consequência. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. TSE, o Tribunal da Democracia. A Canção Nova apresenta o CD Amor é Decisão de Ricardo Sá. Se amor é decisão. São músicas românticas para você cantar o amor verdadeiro a quem você ama. Participações especiais de Eliana Sá, Adriana Arides e outros convidados. Tudo de bom. Compre agora mesmo. 12-3186-2600 ou loja.cançãonova.com. Produtos Canção Nova. Presentes que transformam vidas. Gabriel Chalita. A campanha começou e o PSDB e o PT já estão brigando. Uma picuinha que já fez São Paulo perder creches, UPAs 24 horas e muito mais. Chega de briga. Tá na hora de unir o prefeito, o governador e a presidenta pelo bem de São Paulo. São Paulo em primeiro lugar. Rádio América. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Lula. Tem gente dizendo que é o candidato dos pobres, mas é preciso mais do que falar. É preciso ter compromisso e competência. Quando eu quis abrir a universidade para os pobres, foi Fernando Haddad quem criou o ProUni. E fez também o maior número de escolas técnicas da história. Por isso digo, o prefeito que vai cuidar mesmo dos pobres é Fernando Haddad. Porque tem muitas ideias na cabeça e muito amor no coração. Pense no Pense Haddad 13. Para mudar e renovar São Paulo. Olá, eu sou Emanuel Stein e também estou aqui na Rádio América. Foi pensando em quem não tem que serra, mas se empenhou. Fez a expansão São Paulo com a CPTM e o metrô. O povo mais humilde tem Serra sempre ao seu lado. Pra ajudar no dia a dia, o bilhete único foi integrado. Foi seguro-desemprego, foi ele também quem criou. Fez o Emprega São Paulo e os centros de apoio ao trabalhador. Por isso eu não me canso de falar. É Serra já! Avança São Paulo, PS. Estamos na primeira semana do projeto Dai-me Almas. Nesta primeira semana de setembro, nos unimos em oração e em ação para celebrarmos a vitória dos 100%. A providência vem de Deus, mas passa por pessoas. Então o lindo é isso que está acontecendo. As pessoas estão se comprometendo porque estão acreditando no que a Canção Nova fala, no que a Canção Nova vive. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. O 100% depende de você. Programe-se. Olá, eu sou a doutora Gisela Savioli e espero você de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, para falar sobre a sua saúde. Aqui, na Rádio América. Agora de segunda a sexta, ao meio-dia. Mais saúde. Canção Nova. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. Volta, esse é o programa Mais Saúde, falando aqui de São Paulo, dos estúdios da Rádio América para toda a rede Canção Nova de Rádio. Hoje o assunto é implantes dentários. Está aqui comigo o Dr. Laércio Gonçalves, que é especialista em Vasconcelos, que é especialista em odontologia e um dos primeiros a fazer implante dentário no Brasil. Mas nós temos um ouvinte na linha, né? Boa tarde. Alô?
Alô, acho que caiu a linha. Mas, Laércio, eu estava falando sobre como ser pioneiro, né? Que você é um dos pioneiros realmente nessa história de implante. E você deve ver um monte de coisa complicada por aí, muita coisa errada, né? Você deve, se você olhar na linha do tempo, né? A gente fica muito triste quando vê colegas que, né, desviam da rota, né? Eu sempre falo que Deus nos dá, né, as virtudes, né? A gente recebe de Deus as virtudes, mas o encardido vai e inverte tudo, né? Faz a virtude virar pecado capital, não é verdade? É verdade, Roque. A gente vê, hoje em dia tem a implantodontia, qualquer área que comece a fazer um pouco mais de sucesso, existe um afluxo muito grande de colegas. E o problema da implantodontia é o mesmo problema de todas as áreas da saúde, que é as pessoas que não estão capacitadas a fazerem tratamentos, né, qualquer que seja ele, começam a fazer, e isso, eu acredito que nós vamos ter um índice muito grande de complicações, como já tem havido nos implantes, mais de 30% vão começar a dar problema por falta de planejamento básico, né? Um terço dos implantes que são feitos, eles têm que ser refeitos, é isso que quer dizer? Porque a implantodontia, nós começamos isso aqui no Brasil, nós temos aí 25 anos de implantes, de implantodontia. Nos últimos 15 anos, o crescimento é muito grande, então nós temos aí 25% quase de crescimento anual da implantodontia, e isso vai gerar uma quantidade de cirurgias e colocação de prótese muito grande. E aí quando o dentista não está pronto para tocar um tratamento desse porte, ele pode causar mais problemas do que solução para o paciente. Isso tem acontecido, até tem casos quando você trabalha com enxertos ósseos, tem casos descritos na literatura até de óbito por infecção, né? Nossa Senhora. Mas nós temos um ouvinte na linha, né? Boa tarde. Alô. Oi, boa tarde. Quem fala? Oi. Quem fala é Helena, aqui de Natal. Opa, como é que vai, Helena? Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Como é que tá Natal aí? Muito quente? Um pouco. Tá bom. Né? Pois não, faça a sua pergunta pro doutor Laércio. Olha, é o seguinte, eu fiz uma reconstrução do osso. Então, tá com 5 meses. Agora eu tô sentindo, quer dizer, desde que eu fiz a reconstrução do osso, que eu fiquei sentindo uma pequena dormência no lábio inferior. Mas só que o médico falou que é normal, que aos poucos vai voltando ao normal. Aí eu gostaria de saber se realmente é normal isso. Bom, Helena, normal não não chega, não pode ser uma dormência, não pode ser normal. Ela pode ser temporária de acordo com a lesão que foi feita, porque quando você faz o enxerto ósseo, eu não sei que material foi usado para enxerto ósseo, que é um outro problema da implantodontia hoje, está se usando materiais que não estão comprovadamente, cientificamente aceitos. Você pode ter uma rejeição desse material. Agora, quanto à dormência, é manipulação provavelmente da área do nervo. Essa manipulação, dependendo do como ela foi feita, quer dizer, se o nervo foi agredido de uma maneira mais intensa, você pode ter até uma dormência definitiva. Ou, se for lesado parcialmente, você pode ter isso retornando aos poucos. O que você tem que ver é que se essa lesão, depois de 6 meses, ela está regredindo. Porque se ela estiver regredindo, se você estiver sentindo já um pouco de formigamento, alguma coisa, é uma espécie de... Está melhorando. Está melhorando, mas normalmente isso pode, dependendo da lesão, depende do que foi feito. A gente não tem como avaliar isso sem saber o caso clínico completo. Muito obrigado, Helena, pela sua participação, viu? E um abraço pro pessoal, pro pessoal de Natal aí, que na Rádio Rural a gente sabe que tem uma audiência muito grande aí, a Rede Canção Nova. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado, viu? Mas você vê, Laércio, é aquilo que nós estávamos discutindo, né? As complicações que vêm. Quer dizer, a pessoa para fazer um implante precisa saber escolher o profissional. Esse é o grande problema. E me preocupou muito agora esse dado que você disse, né? Se 30% dos implantes que são feitos vão ter problema. Quer dizer, é muito sério isso. Eles vão ter problema, porque os problemas, a gente considera problema não só no implante, que é o que segura a prótese, mas como principalmente na prótese. As repetições vão acontecer por fraturas, por
por quebras de material ruim, ou mesmo implantes ruins, né? Porque tem então que ter, precisa tomar muito cuidado, escolher o profissional certo, que esse profissional correto vai escolher um material correto. A Tatiana de Lorena, do Vale do Paraíba, é casada, não tem filhos e há pelo menos uns 4 anos ela gostaria de fazer um implante, mas o custo ainda não é acessível. Você vê o problema dessa população, né, que sofre por falta de assistência de saúde, enquanto a gente vê lamentavelmente o dinheiro esvair, né, escorrer pela mão dos ladrões, desses corruptos que estão por aí à solta, né? Se metade do dinheiro que é roubado desse país aqui fosse invertido numa coisa certa, a gente não ia ter esse problema que nem sofre a Tatiana, né? Que não tem dinheiro para fazer um implante e os caras roubando à vontade por aí, e graças a Deus parece que vão prender um monte de bandido em Brasília. Eu espero agora. Vamos lá. Bom, Tatiana, realmente o problema do custo existe, infelizmente o Roque salientou muito bem. Aqui nós não temos uma assistência médica ou odontológica que cubra o tratamento, como tem nos países da Escandinávia ou em países europeus que a saúde pública cobre. A Suécia, todo o tratamento de implantes ele é coberto pela saúde pública, por exemplo, Dinamarca, etc. Mas não é... Lá não tem mensalão, pô. Lá não tem mensalão. Meu Deus. A nossa realidade é bem outra, né? Agora, Tatiana, às vezes você pode procurar, para baratear um pouco o custo, tem muitos cursos em faculdades, em algumas universidades, cursos de especialização em associações, que às vezes o custo pode ficar um pouco menor, né? Hoje em dia é possível fazer pagamentos em parcelas, principalmente em cursos, né? Onde a cirurgia é feita, a prótese são feitas através da assistência um aluno faz, mas aí o professor acompanha. Via de regra, não é um local que dá complicações. É um lugar, geralmente eles tratam bem. E é seguro, né? Porque você tem um profissional dentro de uma escola, uma faculdade, as coisas são feitas de uma forma mais rigorosa, né? Porque sempre tem gente olhando, não é? Tem gente são milhares de cursos no Brasil, né? Hoje em dia, em todo o Brasil nós temos aí cursos em faculdades que podem atender a população mais carente. Na verdade, esses cursos estão fazendo o que o governo deveria poder fazer, né? Bom, coitado do Brasil, né? A igreja, principalmente, é uma instituição, a igreja católica é uma instituição que faz muita coisa que o governo devia fazer. Assistência médica, principalmente, você vê, a maioria dos hospitais do Brasil inteiro, as Santas Casas são o quê? Da igreja católica, né? É a assistência que o governo deveria dar, né, através do SUS, e quem faz é a igreja católica. As creches e tudo mais. As Santa Casas são instituições que o governo deveria dar muito dinheiro para Santa Casa, porque tem em quase todo o Brasil mas é o que funcionaria. O primeiro hospital do Brasil foi uma Santa Casa. Foi a Santa Casa. A Silvana do Jardim Primavera, o implante é um tratamento seguro? Como comentamos, o implante é seguro desde que você procure profissionais que façam direito. Ele foi feito para ser muito seguro. Quando se começou a fazer implantes, fazia em osso de mandíbula, que era um osso que dá 95% de sucesso, mas eu posso dizer a você que o implante hoje ele é seguro. Lógico que a gente não pode extrapolar isso para qualquer tipo de profissional ou de clínica que faça isso, mas ele é feito, é uma técnica bastante padronizada, é uma técnica bastante estudada. A quantidade de artigos científicos em cima da implantodontia é muito grande. Nós temos empresas no Brasil e no exterior que fornecem os implantes de altíssima qualidade. Então eu posso te afirmar que o implante realmente é um tratamento seguro e recomendável, porque quando você não coloca o implante após extração de dente, com o tempo você vai perdendo mais e mais osso, porque o organismo, quando você não tem estímulo no osso, ele responde com reabsorção óssea. Então ele é seguro e sempre que possível ele é indicado a ser feito. A Bruna de Guarulhos, ela pergunta assim: a pessoa que usa prótese há muito tempo pode fazer implante? Poder fazer pode, mas quem usa prótese na parte superior há muito tempo pode ter uma deficiência óssea. O implante ele é seguro, como tinha perguntado a Tatiana, emendando na questão da Bruna, desde que você tenha uma quantidade óssea boa. O implante em osso de boa qualidade, ele tem um índice de 95%. Agora, o implante, quando você tem problemas de osso, você necessita de enxertos ósseos às vezes, e aí você
tem aí um índice de complicação inerente da cirurgia um pouco mais invasiva. Mas mesmo os enxertos ósseos a gente já atinge um resultado bastante alto. Então, mesmo quem usa prótese há muitos anos pode sim fazer implante, só que cada caso tem que ser avaliado para ver a quantidade óssea que o paciente tem. Laércio, Maísa, de Campo Limpo, aqui em São Paulo. Olha. O filho dela tem 39 anos e de repente os dentes começaram a amolecer. Ela precisa de saber o que é isso, o que poderia ser isso. O que está acontecendo com o filho? Essa é uma verdadeira pergunta de saúde pública, Roque. Isso aí é uma coisa que tem que ficar muito bem esclarecido, porque na boca, salvo traumas, etc., o dente com mobilidade, essa mobilidade ocorre por um motivo básico, que é acúmulo da placa bacteriana. Tudo na boca começa com a placa bacteriana, desde a cárie até a perda óssea. Essa mobilidade ela ocorre porque a pessoa tem um acúmulo da placa, né, por escovação incorreta. Tabagismo, né? Tabagismo, você acrescenta aí tabagismo, às vezes diabetes, também é um fator complicador, mas basicamente se a pessoa tiver uma condição de limpar bem os dentes ou ir a um profissional, escovar bem, você não pode juntar a placa bacteriana em nenhuma situação. Quando você junta a placa bacteriana, acontece como o filho da Maísa, ele começa a perder o osso por causa da placa, infecta e você vai tendo reabsorção crônica do osso. Então, às vezes você perde um dente inteiro sem nenhuma cárie, mas por deficiência óssea. A gente vê fumante, né, que perde dente fácil, né? O cigarro é um grande agravante, porque você tem uma placa bacteriana, se você acrescenta o cigarro, por exemplo, é um problema de saúde grave. Né? Além do que é um fator de risco para doença cardiovascular, né? Essa placa bacteriana. A gente sabe que hoje, né, o sujeito pode... O risco de infarto, o risco de AVC aumenta nas pessoas que têm essas doenças periodontais, né? E a doença periodontal ela é infecciosa, ela tem uma quantidade às vezes de infecção localizada com pus, drenagem, isso é muito, o Roque explica melhor que eu, mas a parte cardiológica está toda relacionada. Cada vez que o indivíduo escova o dente ou numa mastigação mais agressiva, ela tem uma bacteremia. Bacteremia são as bactérias que caem na corrente sanguínea. Se ele tem uma doença valvar, ele pode fazer endocardite. Se ele tem uma doença cardíaca ou mesmo qualquer outra coisa, o fator se torna grave. Então tem que pelo menos eliminar essa doença. Como se elimina essa doença periodontal? Se o indivíduo tem ainda algum osso em volta, se o paciente tem algum osso em volta, você faz a limpeza profissional. Você procura o seu dentista, ele vai fazer a raspagem periodontal e vai te ensinar a escovação. Então você tem que ir ao dentista e fazer um check-up, né? Não pode deixar a tal da placa bacteriana destruir sua boca, e ela é a grande causadora dos problemas bucais. Por isso que é importante a visita anual ao dentista, né? Você tem que fazer, e quando a pessoa é considerada paciente de risco, como diabetes, com diabetes ou fumante, ele tem que ser às vezes menos 6 meses, ele tem que fazer uma limpeza profissional e tomar muito cuidado. Fio dental e escova é o básico. O Jarles de Jardim Ibirapuera: doutor, quantos dentes podem ser implantados de uma só vez? Ela tem alguns orçamentos, mas está com receio, que ela gostaria de fazer 3 implantes de uma vez só. 3 implantes é bastante comum, é uma situação... você pode... a cirurgia depende um pouco do paciente. Se o paciente for um paciente tranquilo, ele pode fazer até 6 implantes, né? Quando o paciente já é um paciente mais de risco, tem uma cirurgia um pouco maior, você pode fazer com sedação endovenosa. Às vezes com anestesista, você pode fazer uma sedação e o paciente dorme durante a cirurgia e fica muito mais confortável. Mas o número de implantes você pode fazer, chegamos a fazer em clínica às vezes 10, 12 implantes no mesmo paciente na mesma sessão, mas sob cuidados médicos e com sedação endovenosa, e não antes de fazer todos os exames básicos de sangue, clínicos, avaliação. Hipertensão é um problema, né? O jeito fica usando aquela... Porque você usa aquele tipo de anestesia com adrenalina, né? Para prolongar mais. E o sujeito hipertenso ali precisa ter muito cuidado. Os pacientes normalmente os pacientes que já têm doença periodontal avançada, eles têm alguma recorrência nessa parte de cardiológica também. Então, uma avaliação antes da cirurgia é importante, medicação prévia, às vezes, você tem que tomar antibiótico antes, então tem que ter um cuidado, ou procurar alguém que faça isso com bastante cuidado. Bom, em resumo, quando a gente vai fazer qualquer procedimento, a gente precisa ter muito cuidado, né?
do ponto de vista médico. A gente vê que os acidentes acontecem quando as coisas são feitas assim, aleatoriamente. Esse que é o grande problema. Mas se você arrisca um protocolo, fazendo certinho, o risco é menor, né? Agora, mas que a verdade a gente vê na televisão toda hora propagandas de implantes dentários como se fosse uma coisa maravilhosa, né? Mas às vezes a gente procura uma coisa boa e tem complicação, né? Além de ter um custo. Nós vimos há pouco tempo empresas aí que faziam propaganda na televisão que foram fechadas, né? Faliram, fecharam. Essas empresas fecharam e o grande prejudicado aí não foi o dono da empresa, com certeza. Foram os pacientes, muitos deles deixaram muitos cheques, se endividaram e não levaram o tratamento, porque o tratamento com implante ele não é às vezes imediato. Essa história de carga imediata, quando você coloca implantes e imediatamente coloca a prótese, não é para todos os casos, né? Então você não pode, você tem que ter um período de tratamento. E quando as clínicas pegam cheques com antecedência e você se compromete a tratar, você não tem às vezes certeza. Tem que tomar muito cuidado com as clínicas, porque nós tivemos realmente um antecedente péssimo aí, abalou toda a implantodontia, porque essa clínica tinha filiais no Brasil inteiro, quebrou e levou muita gente. Muita gente hoje sofre ainda esse problema todo, né? Mas você pode ligar para cá e conversar com a gente diretamente através do telefone. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui comigo o Dr. Laércio Vasconcelos, que é graduado em odontologia pela Universidade de São Paulo, especialista em traumatologia e cirurgia bucomaxilofacial pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutor em implantodontia pela Unesp de Araçatuba e um dos pioneiros dos implantes ósseo-integrados há 25 anos. O Laércio está aqui para responder as perguntas de vocês a respeito desse assunto, que realmente é uma coisa muito interessante o implante, né? A gente vê muita gente se beneficiar com os implantes. Aquelas dentaduras antigamente que era uma loucura, né, Laércio? Os pacientes sofrem muito com a prótese, né? Porque a dentadura ela tem o problema da reabsorção óssea crônica e aí não estabiliza, né? Tem muitos pacientes que têm um trauma psicológico bastante grande. Que é feio também, né? É feio, às vezes cai a dentadura, são situações desagradáveis, né? É o que se chama, o Dr. Brandemark chamava isso de qualidade de vida. Você passa a ter qualidade de vida a partir do momento que você pode ir numa churrascaria ou fazer um churrasco em casa ou comer uma bolacha e aí vai. Você tem, mas o implante ele não beneficia somente os pacientes assim. A gente tem pacientes que faltam um dente, imagina, é mais difícil às vezes você colocar um dente e fazer um dente semelhante ao vizinho com implante do que fazer uma prótese total, ou 4, 5 implantes e fazer uma prótese fixa total. É mais difícil fazer um. Porque a responsabilidade é maior, porque geralmente são pacientes jovens que perdem um dente e às vezes são pacientes com um rosto bonito e que você tem que recuperar um dente que é semelhante ao vizinho, quer dizer, você tem a natureza de base para seguir. A comparação, a comparação é melhor seria se fosse 3 ou 4, aí não tem. Agora tem muitos acidentes também, aí quando o paciente necessita de enxerto ósseo, é um outro problema que tem da implantodontia, porque está se preconizando uma quantidade de enxertos ósseos, às vezes osso de banco, não é osso que não são autógenos da própria pessoa. Então as complicações acontecem também nessa parte de reconstrução, principalmente pacientes com trauma, né? Muito trauma na região anterior, por isso a importância do cinto de segurança, né? Que evita muito trauma de face. Laércio, e esses novos estimulantes de crescimento ósseo, né? O plasma rico em plaquetas, essas coisas todas que estão falando muito disso. Você tem visto que está dando resultado? O plasma rico em plaquetas ele não deu certo, né? Na verdade, quando ele é um sangue centrifugado, né? Você coloca numa centrífuga e tira dali as plaquetas que atribui a isso uma cicatrização melhor. Tanto ele não deu resultado que agora estão fazendo um outro tipo de centrifugado, mas que também não tem comprovação científica, assim como vários materiais que se preconizou não tem comprovação científica. Que é o problema, quando a pessoa não tem osso ali, né, tem que crescer osso, ou você faz implante, né, você faz
da própria pessoa ou dessas substâncias milagrosas, sem comprovação científica, que todo mundo fica usando aí. Hoje tem algumas coisas ainda que são muito caras, né? Alguma proteína morfogenética é o que tem de mais evoluído hoje, mas é um material que vem dos Estados Unidos, é caríssimo. Talvez no futuro possa diminuir custo, né? Mas ainda o melhor enxerto ósseo, a melhor reconstrução acaba sendo com o osso da própria pessoa. Claro. A Luísa do Jardim Nakamura. Como deve ser feita a higienização e quanto tempo dura um implante? A higienização, vamos considerar a higienização da boca normalmente. Você deve usar as escovas com pasta normal e a frequência deve ser no mínimo 3 vezes ao dia, sendo que uma delas, à noite principalmente, você tire ali um tempo maior para escovar. O fio dental é absolutamente necessário, porque senão você não complementa a higienização. E o implante, a durabilidade do implante, Luísa, ele é feito para ficar para sempre. Os implantes têm segmentos. Hoje o Brademar desenvolveu isso há mais de 40 anos, tem pacientes ainda com 40 anos com implante. Eu tenho pacientes com quase 25 anos com implante, desde que ele não tenha doença de gengiva, que faça o procedimento de limpeza correta, ele é feito para ficar para sempre. Nós temos um ouvinte na linha, né? Boa tarde. Boa tarde, doutor Roque. Aqui é a Silvana de Osasco. Oi, Silvana, pode fazer sua pergunta. Eu tô sem voz, meio sem voz. Eu estou tratando uma sinusite desde segunda-feira, tomando um antibiótico, uma injeção de diprospan, tudo. Sim. Só que de ontem pra cá tá me doendo toda a minha gengiva. Eu queria saber se isso aí faz parte da sinusite mesmo, ela chega a afetar essa parte da boca. Que eu mal estou conseguindo mastigar alguma coisa, abrir e fechar a boca. Bom, Silvana, pode ser que você tenha aí uma doença gengival associada. Agora, a sinusite, o que pode acontecer, a pressão na parte superior pode levar um pouco mais de sensibilidade na boca também. Ela pode também estar fazendo uma infecção, uma traqueobronquite, uma sinusite de viária superior e está pegando também a orofaringe, pode ser. Porque às vezes você pode, numa certa fase, com dificuldade da garganta, pode diminuir a escovação e aí você acaba entrando em pouco resistência e pode começar a ter outras infecções. Mas você está medicada, então é só esperar um pouquinho que toda essa medicação sua funciona e logo você já vai estar falando normal e sem problema da sua gengiva. Uma vez que eu tirei um dente do siso, deu comunicação com os fios da face e me deu sinusite também. Você já tem um antecedente de sinusite, né? A parte de infecção dentária e comunicações, elas estão muito relacionadas com o seio maxilar, né? Com os seios da face. Realmente aí pode ser uma sinusite recorrente, às vezes uma infecção que é bom pesquisar isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém, obrigado. Bom, ainda temos alguns minutos de programa, né? Já estamos chegando no final, mas dá para responder a pergunta da Neuza do Jabaquara. É necessário algum exame prévio? O implante é um procedimento doloroso? E como saber quais os tipos de implante e qual o melhor tipo de implante para se colocar? Olha, os exames prévios são todos os exames que a gente precisa da área médica de laboratórios. Exame de sangue, você tem que saber se a tua coagulação está boa, se você não está com anemia e etc. Então, a avaliação às vezes cardiológica, se você tiver algum antecedente, ou dependendo da idade do paciente, ele deve ter uma avaliação cardiológica. Agora, o tipo de implante, hoje, basicamente, os implantes têm, todas as empresas de implantes têm mais ou menos o mesmo padrão de implante. O que difere só é se o implante é de hexágono externo ou hexágono interno. O hexágono externo foi um implante que foi usado durante 20 e poucos anos, e o implante de hexágono interno, que tem uma retenção maior, que é mais indicado para unitários, e hoje em dia também se faz em peça fixa. Se for para prótese fixa, tanto o hexágono externo quanto o interno resolve. Se for para dentes individuais, dentes unitários, é melhor usar o hexágono interno. O tipo de implante, a empresa que é feita, hoje tem empresas, no Brasil a gente tem empresas com implantes importados da Suécia, dos Estados Unidos, e também tem as empresas nacionais que já têm uma qualidade bastante boa. Bom, o nosso programa chega ao final.
Eu quero agradecer você, Laércio, a sua disponibilidade de ter vindo aqui, deixando aí teu sábado junto com a Rosângela, né? Mas tenha certeza que o povo gostou muito e todos os ouvintes da Rede Canção Nova de Rádio se beneficiaram aí com suas informações. Obrigado, Roque, é um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da Rede Canção Nova. A Canção Nova, nós sempre tivemos a Rosângela e eu sempre tivemos muito contato com os amigos da Canção Nova, temos lá grandes amigos, e é sempre um prazer falar com vocês. Você, meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela audiência, e eu quero agradecer a permissão de vocês para a gente poder ter entrado na sua intimidade, na sua casa, na sua cozinha, no seu automóvel. Eu quero pedir a Deus que nos proteja nessa semana que nós vamos ter pela frente, sabendo que pode acontecer tribulações, dificuldades, mas que Deus não manda nenhum tipo de dificuldade para nós. Mas muito pelo contrário, Ele nos pega na nossa mão e faz com que a gente consiga atravessar. Eu peço à minha querida Santinha, Nossa Senhora Aparecida, que nos proteja e nos abençoe sob o seu manto azul estrelado. Uma boa tarde e até sábado, se Deus quiser. Acabamos de apresentar Mais Saúde. A Rádio América continua diariamente com sua programação dinâmica, mobilizando nas 24 horas do dia vários profissionais para levar a você a melhor programação. Na segunda-feira é Conexão Canção Nova, sou eu, Cláudia Soares. Músicas, palestras, transmissões ao vivo, profissionais das mais diversas áreas à sua disposição. Programas que movimentam o seu rádio todo dia. Esse é o programa Mais Saúde, para toda a rede Canção Nova, por esse Brasil inteiro. E agora com muito mais interatividade através do america.cançãonova.com.